É um privilégio nós participarmos juntos de mais esse momento de estudo sobre o Evangelho de João. Jesus não era um simples realizador de milagres. Aliás, os milagres, os sinais, prodígios que ele realizava não eram em si mesmo uma prova de que Jesus era o Messias. Porque, afinal, profetas, verdadeiros e falsos, já haviam realizado milagres antes. E havia uma constante discussão entre o povo, entre os seguidores de Jesus, quanto à origem dos sinais que ele realizava. Assim, João tinha alguns objetivos em vista ao relatar os sinais, os milagres de Jesus. O primeiro deles era destacar a origem divina de Jesus. O próprio Deus havia, segundo João, assumido a natureza humana para salvar a humanidade. O Verbo de Deus estava no mundo para salvá-lo, mas o mundo não o conheceu. E João procurou revelar porque o mundo não creu nele e não o recebeu. Em segundo lugar, o objetivo de João era mostrar a relação de Jesus com o Pai Celestial. Jesus possuía uma íntima relação de trabalho com o Pai. Ele realizava suas obras evocando o poder, o nome e a glória do Pai. O propósito da vinda de Jesus era fazer as obras daquele que o havia enviado. E assim, João procurou mostrar, em terceiro lugar, que as obras realizadas por Jesus testificavam que ele fora enviado pelo Pai. Assim, João escolheu momentos decisivos do ministério de Jesus que o indicavam, que testemunhavam que ele era o enviado do Pai. É por isso que no verso áureo da lição dessa semana, nós lemos as palavras de Jesus. Mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas eu faço e testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. João capítulo 5, verso 36. É interessante que João, no seu evangelho, ele tinha um quarto objetivo: apontar Jesus como cumprindo todas as profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias. Ao narrar os sinais, os milagres realizados por Jesus, João apelou para a autoridade do Antigo Testamento, suas profecias messiânicas, que prediziam as obras do Messias. Assim, João procura demonstrar que Jesus era o enviado de Deus, o aguardado cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias. Jesus mesmo, nós já aprendemos, ele evitava proclamar-se Messias, até para evitar uma antecipada oposição ao seu ministério. Seguidamente, entretanto, Jesus apontava para a autoridade do Antigo Testamento, que este testemunhava a respeito dele. E Jesus dizia: se vocês crescem em Moisés, creriam em mim. Inclusive, a Nicodemos, Jesus explicou que a semente levantada por Moisés no deserto simbolizava o Filho do Homem que seria levantado sobre a terra na cruz. Em muitas ocasiões, quando Jesus realizava algo ou ocorria algo extraordinário em seu ministério, Jesus dizia: isto ocorreu hoje para que se cumprissem as Escrituras. É interessante que, ao narrar a crucifixão de Jesus, momento a momento, João sempre vai dizendo: para se cumprir a Escritura. Dentre as citações de textos do Antigo Testamento a respeito do Messias, que são utilizadas no Evangelho de João para demonstrar a messianidade de Jesus, nessa semana nós estudamos algumas delas. Por exemplo, em Isaías capítulo 40, verso 3, nós encontramos uma predição quanto ao ministério de João Batista, preparando o caminho para Cristo. Em Salmo 69, verso 9, nós encontramos o Messias purificando pelo seu zelo o santuário, o templo de Deus. E João, capítulo 2, verso 16, faz essa aplicação.
Em Jeremias capítulo 2, verso 13, nós encontramos de que do Messias fluiriam rios de água viva. E Jesus disse que aqueles que crescem nele, encontramos em João 7,38, dele fluiriam rios de água viva. Em Números 9, 12, nós encontramos que do Cordeiro Pascual, nenhum dos seus ossos deveria ser quebrado durante a Páscoa. E João, no seu Evangelho, capítulo 19, 36, mostra que se aplicou a Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nenhum dos seus ossos foi quebrado ao ele ser crucificado e baixado da cruz. É interessante que os discípulos só entenderam as profecias messiânicas e que elas se aplicavam a Jesus após a ressurreição de Cristo, quando eles se lembraram daquilo que Cristo lhes havia dito, creram na palavra de Deus, creram naquilo que haviam estudado no Antigo Testamento e naquilo que Jesus lhes dissera. E assim nós observamos que, por inspiração do Espírito Santo, todos os escritores do Novo Testamento, Pedro, Paulo, Tiago, todos utilizaram textos do Antigo Testamento para provarem a identidade de Jesus como Messias. Seu nascimento, seu ministério, sua morte, sua ressurreição, tudo era um cumprimento das profecias do Antigo Testamento. É por isso que Jesus, em João 5,39, lemos que ele disse: as Escrituras testificam de mim. Mais algumas profecias do Antigo Testamento sobre Messias nós estudamos nessa semana e que foram aplicadas a Jesus. Por exemplo, João capítulo 12, versos 13 a 15, aplica os textos de Salmos 118, 26 e Zacarias 9, 9 para a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado num jumentinho, com a multidão clamando: bendito que vem em nome do Senhor. Nós estudamos também que em João capítulo 13, verso 18, os Salmos 41, verso 9 é utilizado quando se trata da traição de Jesus por parte de Judas, que era um dos seus seguidores, um dos seus amigos, um dos seus discípulos. E assim é que João, no capítulo 19, verso 37, mostra que se cumpriram na morte de Jesus as profecias de Zacarias, capítulo 12 e capítulo 13, de que o unigênito de Deus, único da sua espécie, na condição de primogênito, único de sua posição, seria transpassado por nós. Apesar de todas as profecias messiânicas apontarem para Jesus como a grande esperança do povo judeu, os líderes religiosos do seu tempo o rejeitaram. E o próprio Jesus revelou-lhes por que eles o rejeitavam. Primeiro, Jesus disse que eles o rejeitavam porque eles não conheciam realmente o Pai Celestial. Por isso, não o reconheciam como filho. Porque não conheciam o Pai, não o reconheceram como filho. Mesmo Jesus trazendo revelações poderosas por parte do Pai, mesmo assim, o rejeitaram. E o rejeitaram mais ainda, Jesus disse em segundo lugar, porque eles tinham uma aparência exterior de piedade, mas internamente eles eram incrédulos. Honravam a Deus com os lábios não convertidos, mas com o coração longe do Senhor. E Jesus repetiu para eles: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E Jesus disse mais: vocês são aqui de baixo, eu não sou desse mundo. Por isso, a minha mensagem é diferente. E pior, Jesus disse aos líderes do seu tempo que, como resultado da obra deles, não apenas eles estavam enganando a si mesmos, mas enganavam, desencaminhavam todas as pessoas que estavam ao seu redor. Enfim, na primeira parte da Bíblia, que nós chamamos de Antigo Testamento, nós vemos Deus revelando o plano da salvação. Na segunda parte, que nós chamamos de Novo Testamento, mostra como Deus o executou através de Jesus Cristo. Assim, na primeira parte da Bíblia, nós encontramos profecias e promessas de salvação, apresentadas ao povo de Israel,
o instrumento escolhido de Deus para dar testemunho, para comunicar a sua mensagem ao mundo. Lições que muitas vezes eram descritas através de símbolos, descrevendo o futuro ministério do Messias, Cristo. Na segunda parte das Escrituras do Novo Testamento, nós encontramos a revelação de Deus através de Jesus Cristo, manifestando o caráter do Pai em seu ministério, realizando uma obra salvadora na cruz do Calvário, reconciliando a humanidade com o Pai Celestial e estabelecendo o Israel espiritual, a sua igreja. Enfim, na Bíblia, nós encontramos um tesouro de verdades, o necessário para a nossa salvação. Se nós crermos, se nos ligarmos a Deus mediante Cristo Jesus, nós seremos salvos do pecado e transformados. Nós receberemos poder para vivermos uma vida em harmonia com a sua palavra. Receberemos não apenas a esperança da vida eterna, mas receberemos a concretização desse sonho por ocasião de sua segunda vinda. Que você e eu possamos dar testemunho da fé que aceitamos, que recebemos em Cristo Jesus, que tem transformado a nossa vida, e que deste modo nós sejamos preparados para recebê-lo e para darmos testemunho dele.